Quais são os 10 maiores erros dos empreendedores em relação às finanças dos seus negócios? Como empreendedores, é comum que a gente cometa uma série de erros. Tudo bem, mas quais são os erros mais comuns, os erros mais gritantes em relação às finanças das nossas empresas? Nesse vídeo nós vamos tratar dos Top 10, os 10 erros mais críticos em relação à rotina financeira de um negócio. Então, vamos lá! O primeiro erro é misturar as finanças pessoais com as finanças do negócio. É muito comum encontrar empresas, empresários, empreendedores que misturam completamente as suas finanças pessoais, o seu patrimônio pessoal com as finanças do negócio. E algumas pessoas até afirmam, Thiago, isso não é um problema grave, tal, não tem problema nenhum. Tem problema sim, porque fica muito difícil saber os resultados, a performance do negócio, se aquilo tudo é uma grande confusão. Além disso, há reflexos inclusive jurídicos. Se você faz a confusão patrimonial em caso de falência da organização, a questão da responsabilidade limitada do sócio, ela é desfeita. Ou seja, a justiça, no caso, os credores podem alcançar os patrimônios do sócio. Ou seja, o seu patrimônio pessoal pode ser alcançado em caso de falência da organização. Ou seja, é muito importante separar as finanças pessoais das finanças da empresa. E este é um erro, infelizmente, muito comum de encontrar por aí. O segundo erro é não ter controle financeiro nenhum. O que eu vou falar parece bem óbvio, bastante óbvio. É importante estabelecer controles financeiros e implementar controles financeiros no dia a dia da empresa. É bem óbvio isso, mas infelizmente, mais uma vez infelizmente, muitas empresas, muitos empresários, muitos empreendedores, muitos administradores não têm controle financeiro sobre o que ocorre dentro das suas empresas. Ou ainda até tem algum controle financeiro, mas esse controle financeiro não é confiável. Não dá para confiar nas informações que tem ali. Se não dá para confiar, é a mesma coisa que não ter, porque você tem alguma coisa, mas quando você olha para aquilo ali não reflete a realidade do seu negócio. Então, tá aí o segundo erro muito comum. Falta, ausência total de controle financeiro da empresa. E para começar, se você me perguntasse, Thiago, qual é um controle financeiro importante? Qual é o primeiro controle financeiro que eu tenho que ter na minha empresa? O mais básico de todos. Eu vou dizer, o caixa. O livro caixa é um controle financeiro importante. Ou ainda, o fluxo de caixa, tanto faz, né? É importante. Eu acho que é o primeiro passo para que você consiga começar a controlar as finanças do seu negócio com um mínimo de eficiência. O terceiro erro, muito comum de se encontrar na prática, é a falta de planejamento do capital inicial necessário para manter o negócio funcionando até que esse negócio atinja o break-even, até que esse negócio atinja o ponto de equilíbrio. Dificilmente uma empresa ela já nasce lucrativa, ela já nasce dando resultados positivos. O mais comum é que uma empresa passe alguns meses no negativo até que ela consiga equilibrar as contas e a partir daí ela vai ser uma empresa lucrativa, uma empresa que termina sempre no positivo. Demora alguns meses e muitos empreendedores ficam lá pensando somente no capital inicial necessário para comprar equipamentos, para pagar a mão de obra, para pagar fornecedores e tal. Na verdade, você precisa considerar tudo isso, mas você precisa considerar com muita tranquilidade, com muita atenção, ok? Com muito foco, o capital inicial necessário também para manter a empresa funcionando até que ela atinja ali o ponto de equilíbrio. Esquecer disso pode ser fatal.
O quarto erro, outro erro muito comum, simplesmente o empreendedor esquece de custos importantes na hora de fazer o seu planejamento financeiro. Basicamente, ele esquece dos custos fixos. Muitos empreendedores, pode parecer contraintuitivo, mas muitos empreendedores, na hora de calcular lá a sua margem de lucro, simplesmente calculam o seguinte: eu vou comprar um produto por X e vou vendê-lo por Y, então vai me sobrar tanto. Pois é, esse tanto é o suficiente para pagar os custos fixos ou você está achando que vai lucrar aquilo tudo? Você precisa considerar custos com impostos, custos com mão de obra, custos com transporte, custos com aluguel, com locação e tal. Você precisa levar isso em consideração. Muita gente ignora ou simplesmente se esquece de alguns custos. Será que você colocou tudo no papel? Ou existe alguma outra coisa que pode surgir como uma surpresa desagradável e, pluf, engolir totalmente o lucro que você imaginava que teria? Então, procure analisar com cautela, com cuidado, todos os custos e todas as despesas do negócio. Não esqueça de nenhum deles, porque isso também pode ser fatal na hora que você estiver lá fechando as contas da sua empresa. O quinto erro, que tem conexão aí com os dois erros que eu acabei de citar anteriormente, é calcular de forma errada a sua margem de lucro. A margem de lucro de um determinado produto ou de um determinado serviço. Se você erra no cálculo da margem de lucro, você provavelmente, como ocorreu nos erros anteriores, você provavelmente vai ficar numa situação de falta de dinheiro. Caramba, eu não consigo fechar as contas do mês. Por que será? Porque você imaginou que os 30% de taxa que você colocou, 40% de taxa que você colocou em um determinado produto ou serviço seria suficiente, mas não é, simplesmente não é. E é por isso que as contas no final do mês não fecham. E não adianta você vender mais, vender mais, vender mais, vender absurdamente, porque o erro está no cálculo das margens do produto ou serviço. Então, fique atento a isso para não incorrer neste erro, que também é um erro fatal que certamente conduzirá a empresa ao abismo financeiro e provavelmente à falência. O sexto erro muito comum é desconhecer a necessidade de capital de giro do seu negócio. Então, quanto dinheiro é necessário para manter o seu negócio operando? Se você não conhece esta informação, se você não sabe me informar qual é a necessidade de capital de giro do seu negócio ao longo do mês, muito provavelmente você vai acabar incorrendo em dívidas, né? Porque você pode tirar um capital importante para a operação do negócio, você pode achar que aquilo ali é lucro e não é, porque vai precisar daquele dinheiro para pagar fornecedores, honrar compromissos e tal. Então, conheça o capital de giro do seu negócio, ou então você pode acabar em apuros. O sétimo grande erro é não ter um controle de estoque eficiente ou um controle de estoque minimamente confiável. Tiago, controle de estoque e finanças, existe correlação entre estoque e finanças? Total correlação. Se você não tem um bom controle de estoque, por exemplo, você pode incorrer em um erro de simplesmente aplicar dinheiro em um determinado item, em um determinado produto, em um determinado serviço que simplesmente não vende, que fica empacado lá no estoque. Consegue visualizar? Dinheiro imobilizado, dinheiro que não está circulando, dinheiro que não gera riquezas para o seu negócio. Então, sim, é verdade, controle de estoque tem total relação, total conexão com as finanças do seu negócio. E não controlar o seu estoque é, sem a menor sombra de dúvidas, um erro financeiro. O oitavo erro, muito comum, é endividar a empresa em excesso. Não tem nenhum problema você endividar a sua empresa, desde que esse endividamento seja para crescer. O problema é quando o empreendedor, o empresário, o administrador, o gestor pega o dinheiro lá emprestado para quê? Para pagar coisas que ele deveria ter previsto, custos, despesas correntes, rombos no capital de giro da empresa que ele não havia previsto. É muito importante, se este for o caso, que você tenha a certeza de que o buraco, de que a lacuna, de que o rombo já está resolvido. Do contrário, você vai ter aí no final das contas dinheiro saindo pelo ralo. E daqui um mês você vai precisar de mais dinheiro emprestado e mais dinheiro emprestado. No final das contas, você estará cavando cada vez mais profundo a cova que vai enterrar
a sua empresa. Então, calcule direitinho, se for necessário pegar dinheiro para tapar algum buraco, alguma coisa assim, dinheiro emprestado para tapar alguma necessidade assim imediata, algum custo, alguma despesa que você não havia previsto, tudo bem, mas tenha a tranquilidade de que o problema foi resolvido, porque senão o que vai acontecer, como eu disse, é um agravamento da situação e no final você vai acabar trabalhando para o banco ou para quem lhe emprestou aquele dinheiro. O nono erro é ter uma visão muito limitada em relação às finanças do seu negócio e a relação entre as finanças do negócio e o mundo externo. O que está acontecendo do lado de fora da empresa. Muitos empreendedores não conseguem olhar para o que o concorrente está fazendo, não conseguem olhar para os índices, os indicadores macroeconômicos da economia. E aí eles correm o risco de tomar decisões totalmente equivocadas, totalmente desalinhadas aos fatos, porque eles não conseguem, ou porque eles têm uma visão muito limitada em relação ao mundo que está fora do próprio negócio. Por fim, o 10º e último erro, o erro que eu considero mais grave é a falta de planejamento financeiro. Se você não faz o plano financeiro do seu negócio, não pensa no futuro financeiro que você quer para o seu negócio, você pode estar incorrendo no erro de bloquear o crescimento do seu negócio, porque você não vai pensar no investimento necessário. E eu digo mais, a falta de planejamento financeiro é o erro, é a causa original de muitos dos erros que eu citei anteriormente. Se você faz um plano financeiro, um planejamento financeiro completo, adequado para o seu negócio, você vai estar basicamente evitando muito estresse, você vai estar evitando muitos, inclusive dos erros que eu citei aqui ao longo desse vídeo. Ok? Então, faça o seu planejamento financeiro. Se este vídeo de algum modo lhe ajudou aí na sua rotina como empreendedor, se lhe fez acender algum alerta, caramba, eu tenho que ficar atento a isso, algum insight importante, enfim, se de algum modo a gente colaborou aí com a sua rotina como empreendedor, como gestor, como administrador, como empresário, eu peço uma gentileza, dê um joinha para que a gente alcance um número cada vez maior de pessoas e eu lhe faço o convite para que você se inscreva em nosso canal. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho vermelho ou na descrição desse vídeo aqui no YouTube também tem um botãozinho vermelho. Basta clicar ali para acessar uma série de vídeos e ter sempre uma notificação do YouTube para que toda vez que a gente lançar aí um vídeo novo por aqui. Agradeço muito, de verdade, para valer a sua audiência, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. O Instituto Montanari acredita e incentiva a sua luta pelo sucesso sempre. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro das novidades. Aqui está um vídeo que eu recomendo em nosso canal.